Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Universitário, o podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. Hoje nós vamos falar sobre comunicação em equipe e também vamos falar sobre negociação e feedback. Salve para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sou Daiane Menezes e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que ela é médica de família e comunidade e mestre em saúde da família pela UFRN e pela Renasf, especialista em educação permanente em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é coordenadora da residência de medicina de família e comunidade, também do curso de medicina na UERN e também da UFESA. Além disso, é coordenadora docente da Regional Nordeste 2 da ABEM. Olá, Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Andréia, se apresente para a gente, né? Hoje você está aqui com esse currículo maravilhoso. Conta para a gente como que é hoje o seu dia a dia. Certo, eu sou médica de família de formação, né? Tive minha graduação em medicina no Paraná ainda, fiz a minha residência médica lá e há 21 anos moro no Rio Grande do Norte. Então, morei sempre em Mossoró, né? Fui médica da estratégia de saúde da família aqui por 17 anos, da mesma equipe. E agora, há alguns anos, desde 2008, eu atuo como docente da UERN. Desde 2011, a gente está na coordenação da residência de medicina de família e comunidade lá. E desde a abertura do curso de medicina da UFES, eu participei da construção. Estou no segundo mandato de coordenadora do curso. Ótimo. E assim, você é médica, né? Mas nós chamamos para falar sobre comunicação, porque eu entendo que comunicação é importante para toda a área, para todas as áreas, né? E do conhecimento. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, né, com esse assunto, porque a pessoa é coordenadora de um curso, ou seja, tem que estar o tempo todo se comunicando em equipe com professores, alunos, com a própria instituição. E também a residência, que a gente sabe que é um grande desafio, tanto estar na residência como a comunicação dos pares. E assim, você também dá a disciplina voltada para a comunicação no curso de medicina, né? Isso. A comunicação dentro da formação, né, em geral, de todas as profissões, ela é muito importante. Mas na área de saúde, desde as últimas diretrizes de medicina e outras diretrizes que estão sendo renovadas dos cursos da área de saúde, a questão da comunicação tem sido uma das maiores competências, além da liderança, da tomada de decisão, das próprias competências técnicas, né, de cada profissão, mas a comunicação é uma das coisas que a gente tem batido na tecla como sendo fundamental mesmo no dia a dia dos profissionais de saúde. Nós temos aqui, o nosso público, né, pessoas que estão se preparando para poder entrar na universidade e também universitários. Me fala um pouco como foi a sua vivência na universidade, né? O que você priorizou, também de atividade extracurricular, para poder chegar onde você está hoje. A minha graduação, ela ainda acontecia no modelo antigo, né? Eu não cheguei nem a ter 2 anos ainda de estágio em medicina, né? Era na época de 1 ano só. Eu peguei a mudança de 1 ano para 1 ano e meio. Então, a minha graduação, ela tinha muita parte mesmo de conhecimento, né? A parte de procedimentos um pouco menos, e 1 ano e pouco de estágio. Mas eu, desde o início da graduação, eu sempre foquei muito em atividades extracurriculares. Então, logo no início do curso, eu comecei a fazer muitos projetos de extensão, menos de pesquisa. Então, eu comecei a fazer monitoria. Então, logo, muito cedo, no início da faculdade, eu comecei a treinar aquela questão das habilidades pedagógicas, né, da gente aprender a ensinar os pares, né? Então, para mim, isso foi muito importante. Eu passei 4 anos como monitora de uma disciplina. Depois fui me envolvendo em projetos de extensão e eu sempre tive um perfil de quem gostava da área de medicina comunitária. Na época era medicina comunitária, então eu trabalhava muito, eu trabalhei com comunidade ribeirinha, trabalhei com população rural, eu trabalhava muito a questão dos medicamentos, né, da cultura popular e a questão da automedicação. Então eu fiz vários projetos de extensão, de pesquisa nessa área.
Mas eu acho que o que me deu a maior parte das minhas habilidades, sendo que a minha graduação ainda era muito tradicional e muito pouco focada nas práticas, digamos, colaborativas e de comunicação, foram realmente as atividades extracurriculares e principalmente a minha residência médica depois. Eu tive um preceptor. Ele era um médico estrangeiro, ele já tinha revalidado, já morava no Brasil há muitos anos, né? Ele era professor, docente da universidade que ele trabalhava lá, e ele era um excelente clínico. Ele praticava uma medicina muito humanizada e ele ficava muito no meu pé, porque ele dizia que eu tinha muita dificuldade de comunicação. Não com os pacientes, mas com os pares. Quando eu ia dar aula, eu sofria muito, eu tinha muita dificuldade, e ele me punha, assim, me pegava toda semana. Não, você vai dar essa aula, você vai fazer essa palestra, você vai levar isso aqui para um congresso. E eu lembro que eu cheguei um dia que eu chorei, eu dizia assim, mas por que sempre eu? Ele dizia, porque você tem futuro e você precisa muito disso, porque você tem futuro como docente. A gente vê que você gosta de ensinar, que você gosta muito de trabalhar a educação com os pacientes, você precisa melhorar a comunicação. E, a partir daí, eu acho que, de uma maneira assim, um pouco intuitiva e com o auxílio dele, eu fui realmente me dedicando muito. Eu lembro que, alguns anos depois que eu já morava aqui, eu encontrei ele, né, num congresso, e ele até brincou. O que você está fazendo? Eu digo, depois de 10 anos de prática comunitária, trabalhando educação com a comunidade, eu estou trabalhando educação formalmente agora na universidade. Eu lembro que ele começou a chorar. Ele, eu sabia, eu tinha certeza que você ia trabalhar como docente. Mas eu penso que essa questão da comunicação, ela é fundamental para que a gente consiga exercer as nossas práticas colaborativas. E a área de saúde, ela exige muito isso. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe, a gente tem que aprender a trabalhar com o paciente, porque a gente não trabalha apesar do paciente, a gente trabalha com ele, a gente pactua com ele, a gente decide com ele quais são as necessidades a serem trabalhadas naquele momento. E a gente tem que ter um poder muito grande de escuta, mas também de comunicação para se fazer entender e criar um vínculo com as pessoas. Isso. Então, você acha que foi chave para você entender a importância da comunicação na residência médica? A residência médica, e principalmente pela área que eu escolhi, né? Como eu optei em fazer medicina de família e comunidade, então meu foco sempre foi muito trabalho em unidade básica de saúde e dentro da comunidade. E eu fui aprendendo que a gente necessitava realmente ter esse poder de escutar, a competência cultural também para entender. Eu me mudei do sul do país para cá e eu lembro a dificuldade que eu tive no início. Algumas pessoas não entendiam o que eu falava e eu não entendia algumas gírias, algumas questões que eram colocadas localmente, e eu tive que reaprender a me comunicar quando eu cheguei aqui, né? A questão do próprio trabalho em equipe, a gente começar a conversar, a gente saber como falar com os outros profissionais. Então, eu fui, com o tempo de prática da medicina comunitária, como eu trabalhei muitos anos em medicina de família mesmo, eu acabei criando dentro de mim essa questão de que a comunicação era importante. Só que hoje o que eu penso é que a gente já tem que proporcionar isso enquanto graduação, ensinar mesmo as pessoas a se comunicarem, para que elas não sofram tudo que eu tive que sofrer, para ir aprendendo, para ir dando a devida importância. Então, existem técnicas, maneiras formais de você ensinar uma comunicação mais adequada, maneira de se comunicar. Então, hoje, dentro da universidade, eu também me dedico muito a ensinar essa parte. Pronto. Então, pessoal, para você que está se preparando aí já para entrar na universidade ou já está na universidade, infelizmente, muitos cursos não proporcionam esse ensinamento sobre comunicação, não te valoriza, às vezes te prepara muito bem tecnicamente, mas não fala dessas outras competências que são muito importantes no mercado. A gente vai falar um pouco desse impacto no mercado, né? Como a Andrea já colocou, para quem trabalha com a comunidade ou para você que é de uma outra área, não é da medicina, você que tem que trabalhar diretamente com o cliente ou com empresas ou com pessoas de forma geral, você precisa de estar buscando esse aperfeiçoamento em comunicação. E aí, como tem técnicas, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de comunicação. Qual que vamos colocar os principais tipos, né, de comunicação, e qual que você acha que é o mais interessante para a gente lidar principalmente com os pares? Porque só mais uma coisa sobre os pares, às vezes a gente, como nós somos educados em um ambiente de hierarquia,
a gente consegue se dar bem em comunicações hierárquicas, né? Falar com o supervisor ou falar com o subordinado. Agora, chegar em um consenso entre pares, em um grupo que todo mundo está no mesmo lugar e precisa de chegar em um acordo para o bem, né, uma decisão geral da equipe, é mais desafiador. O que você acha sobre isso? Eu concordo, porque como eu disse, né, querendo ou não, enquanto profissional de saúde, a gente tenta não se colocar numa posição tão hierárquica para até poder criar um vínculo maior, um poder de escuta maior, mas sempre há uma hierarquia, né, entre o profissional de saúde e o paciente. Agora, quando a gente vai para os cargos, por exemplo, né, de gestão, coordenação acadêmica, coordenação de docentes, que são pares como eu, porque eu estou na coordenação, mas eu trabalho juntamente com eles. Então, às vezes, a gente tem que exercitar outras ferramentas, né? Eu concordo muito com você. Eu acho que a gente, hoje, assim, ao meu ver, tem dois extremos que a gente tem que prestar bastante atenção. Um é a forma de comunicação não violenta, né? A gente fala, a gente tem feito muito treinamento sobre isso. A gente tem um grande poder hoje das mídias sociais, às vezes, influenciando nessa questão de uma comunicação inadequada, ruídos de comunicação. Eu sempre dou esse exemplo com os meus alunos. Uma vez um colega escreveu no WhatsApp e ele escreveu em caixa alta. E daí a pessoa que estava no grupo respondeu: pare de gritar comigo. E eu comecei a rir, né? Porque na verdade a pessoa não daí a pessoa disse: não, me desculpe, é que eu bati numa tecla e não sei como tirar a caixa alta. Mas isso se traduz também no nosso tom de voz. A maneira como a gente fala, às vezes, a invasão, até a linguagem não corporal, né? Invadir o espaço do outro, gesticular muito, são coisas que às vezes geram um tipo de comunicação que não é adequado, é invasiva, é agressiva, e isso dificulta todo o processo de trabalho, principalmente interpares. Né? Dificulta mesmo numa comunicação hierarquizada, mas às vezes, dependendo da sua posição, ninguém vai reclamar. Né? Mas na comunicação interpares, você provavelmente não vai conseguir atingir seus objetivos se você se comunicar dessa maneira. E um outro extremo seria a comunicação mais assertiva, né? Que é você ser mais claro, você simplificar, aprender a sintetizar. Eu digo que o poder de síntese também é uma coisa importante. A gente tem que todo dia exercitar essa questão de tentar sintetizar e focar nos pontos mais importantes. Porque as pessoas que estão escutando, se você às vezes divaga muito ou traz muitas informações muito rápido, elas não vão conseguir absorver tudo que está sendo dito, e isso às vezes gera uma confusão. Eu tenho que treinar muito esse aspecto. Eu sou uma pessoa que falo bastante, então às vezes eu tenho essa necessidade de me segurar, respirar e tentar me tornar um pouco mais clara e assertiva dentro do que eu estou falando. Uma coisa que eu acho que é interessante é quando a gente faz uma consulta, né? A gente sempre aborda vários pontos, mesmo que a gente tenta fazer bem direitinho os pontos, mas chega no final, é muito importante você falar. E é interessante que às vezes o paciente, você falou, olha para o rosto dele e vê que ele não entendeu nada. Aí entendeu, aí volta aqui, isso aqui é tal horário, dependendo, a gente faz o mapa. Então, usar várias formas também para tentar exemplificar a comunicação. Exato. É importante. É importante a gente levar em conta até os aspectos que são não verbais da comunicação, né? Às vezes a gente está falando e a gente está olhando pelo pé da pessoa, pelo olho, que ela não está entendendo, ela não está compreendendo, né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Às vezes, no final, resumir, né? E a gente fala muito, né, aos alunos: não pergunte se a pessoa entendeu, porque às vezes ela vai dizer que ela entendeu, mas ela não compreendeu o que você está falando. Então, às vezes é melhor você pedir para a pessoa: me explique então novamente, para eu ver se você compreendeu de forma adequada, né? Às vezes a gente tem a questão da própria comunicação escrita, né? Ainda temos pacientes que não sabem ler, não sabem escrever, às vezes a gente não questiona, ou a pessoa tem vergonha de dizer, então a gente tem que realmente tentar traçar estratégias de todas as maneiras para melhorar, amplificar essa comunicação. E com a equipe do mesmo jeito, né? A equipe de trabalho também, você tem perfis diferentes, personalidades diferentes, mas quanto mais assertiva for a comunicação, mais fácil se torna, inclusive, de você não gerar processos de desgaste, né? De mal entendidos, digamos assim, de ruídos. Isso. Aí, assim, eu vejo que mesmo a comunicação que é agressiva é muito ruim, né? Agora, também a passiva, para trabalho em equipe, é um problema.
porque você acaba não trazendo o seu ponto de vista e às vezes deixando as coisas muito soltas e elas não andam, né? Então, acho que para todo profissional é importante também sair um pouco da passividade, porque às vezes as pessoas não querem desagradar a equipe, não querem desagradar o paciente, enfim, principalmente em questão de equipe, né? Como que você acha para as pessoas que têm essa dificuldade, né, da passividade, não consegue se posicionar, tem uma opinião, sabe fazer um bom trabalho, mas às vezes não consegue convencer as pessoas a fazer da forma que ela acha que é a melhor? Qual é a dica para essas pessoas? Eu acho que a gente geralmente, quando costuma trabalhar, né, inclusive a tomada de decisão, a gente sabe que tem pessoas que elas são muito práticas, operacionalizam melhor, mas elas não são boas comunicadoras. E isso às vezes dificulta. Quando você tem uma equipe muito coesa, né, que trabalha mesmo em equipe, às vezes um supre a necessidade do outro, mas não quer dizer que dentro, às vezes, o trabalho não está sendo harmônico, justamente porque essa pessoa pode não ter a facilidade de colocar suas ideias, de se expressar, né? Então, é importante que a pessoa tente realmente fazer algum tipo de treinamento, às vezes de oratória. Como eu disse, eu fui aprendendo com alguém toda semana, me fazendo sofrer um pouquinho, porque era sair da minha zona de conforto, né? Mas me colocando realmente em algumas situações que eu tinha em grupos menores, claro, inicialmente em grupos menores, mas que eu tinha que me expressar, que eu tinha que colocar algumas coisas para ir aprendendo a ter essa questão da liderança, de aprender a me colocar, né? E daí, com o tempo, eu acho que a gente vai aprendendo a sintetizar melhor nossas ideias, porque eu digo que tem uma linha tênue, né? Quando você sai da comunicação passiva, que também não é adequada, e vai para uma comunicação que seja mais ativa, é uma linha tênue entre ser assertivo e ser agressivo, às vezes. Né? Muitas pessoas confundem a assertividade, que é você chegar e falar seu ponto de vista, com uma agressividade. Então, elas chegam e falam de maneira muito brusca, de maneira muito alta, ou elas não param. Às vezes, até a maneira como você constrói a sua frase torna você mais agressivo e menos assertivo. Mas eu diria que, ainda assim, são técnicas de treinamento para você modular isso. Às vezes, isso muda conforme o ambiente que você vai estar, com as pessoas que você vai estar se comunicando. Mas é importante que a gente vá fazendo técnicas, às vezes, de respiração, de meditação, até para você criar um foco e conseguir se expressar. Pessoas mais tímidas, por exemplo, têm grande dificuldade de colocar, às vezes, seu ponto de vista, principalmente num grupo que não é um grupo, às vezes, tão coeso ou de tanta afinidade, ou que ela já trabalha há mais tempo. Isso. E uma outra coisa interessante é que tem você pode facilitar isso com todo um contexto, né? Até mesmo a cor das roupas que você está usando, existe já tem uma ciência por trás disso, da comunicação na oratória, a gesticulação também. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas às vezes falavam que parecia arrogante, né? Tinha a impressão de que eu era arrogante. E aí eu percebi que uma das coisas era a postura, né? Eu andava sempre muito com o pescoço alto, nariz alto. E então passava essa impressão. E é ruim, porque às vezes a gente, mas é o meu jeito, as pessoas têm que aceitar. Só que em um processo de vida profissional, vida acadêmica, às vezes você perde muito por mudar um pequeno detalhe que não vai mexer com a sua essência, não é nada disso que a gente está falando, né? É muito pelo contrário, é você conseguir expor a sua essência de uma forma que as pessoas entendam. Às vezes não é às vezes a pessoa pensa, mas eu vou usar um monte de técnica, não vou ser eu mesmo. Não, existe uma possibilidade de você aprender as técnicas exatamente para mostrar quem você é de verdade. E só complementando, Daiane, mas eu acho que se autoconhecer é muito importante. Isso que você colocou, né? Eu sou assim mesmo. Daí a gente já tem que perceber o que para os outros, não é que você vá modificar, mas você pode trabalhar aquilo, né? Então, por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade de ser apreciativa. Eu era muito dinâmica, muito prática, e eu às vezes fazia as coisas e esquecia assim de realmente agradecer ao outro, e eu via que isso também às vezes me dava um ar de mandona, né, para algumas pessoas. Então, eu comecei a policiar isso em mim. Não é mudar a minha essência, mas eu tinha gratidão e esquecia, por exemplo, de expressar aquilo. Então, hoje eu já me policio bastante. Se eu estou num trabalho em equipe, obrigada pela colaboração, foi muito bom isso que você fez, porque eu vejo que isso faz uma grande diferença para as pessoas que
estão recebendo o elogio. Não adiantava eu fazer esse elogio internamente e não externar para as pessoas que estavam ali. Então, isso são coisas que eu acho que a gente, com o tempo, dominando melhor a nossa essência, a gente consegue também trabalhar os aspectos que a gente possa ter de fortaleza ou de dificuldade no dia a dia. Ótimo. E sobre a questão da negociação? Eu acho que é bem interessante no trabalho em equipe a gente aprender a valorizar essa questão da unicidade de cada um, né? Porque quem tem um aspecto mais prático, que também é o meu, eu sou muito prática e às vezes acabo, antes de ter uma vivência de trabalho em equipe, eu tinha muita dificuldade de valorizar as pessoas criativas, contemplativas. E isso, elas são muito. E aí eu vi que depois, com o andamento dos processos, né, de trabalho, eu vi que era uma bobeira minha fazer isso, porque essa pessoa ela traz ideias novas, ela traz coisas que, para quem é prático, talvez passe despercebido. Ah, não, vamos fazer uma identidade visual, vamos fazer as coisas ficarem bonitas, vamos fazer algo diferente. E para quem é prático, às vezes não valoriza tanto. E vice-versa, às vezes a pessoa que é contemplativa valoriza muito essas coisas. E eu acho que o grupo perfeito é o grupo mais heterogêneo possível. É ter a pessoa bem observadora, que vai ver todos os detalhes, é ter aquela outra pessoa bem criativa, o outro que é prático, que executa, e a pessoa que consegue ouvir tudo isso e juntar. Que você, na questão disso, né? Chegou nesse momento de ver os vários tipos de pessoas, de habilidades e tudo, é o momento da gente negociar, né? O que vai ser feito. O que você acha? Onde entra a negociação? Qual é o objetivo da negociação no trabalho em equipe? A gente costuma, até na universidade, a gente tem trabalhado muito a gestão de conflitos, né? E a gente usa algumas técnicas mnemônicas que trazem um pouco isso. Eu acho que o primeiro passo da negociação a gente não pode ser também completamente passivo. A gente sempre tem que ter o poder de colocar o nosso ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um poder de entender o contexto. Eu não posso simplesmente dizer o meu ponto de vista é esse. Eu tenho que trazer o meu ponto de vista, mas eu tenho que tentar olhar o contexto onde as coisas estão acontecendo, né, e ter o espaço de escuta do outro. Porque quando eu não escuto o outro e não penso no contexto, fica muito mais difícil que eu crie uma negociação. Cada um vai querer a sua, né, puxar o seu lado da corda. Então, a gente desenvolver nisso. Primeiro, o poder de escuta, a visão de contexto. Eu acho que a questão da empatia ela é importante para a negociação, de você também entender o seu ponto de vista, não deixar de colocá-lo, mas se colocar no lugar do outro para tentar compreender aquele ponto de vista, né? E daí você também criar uma ambiência adequada, porque você não vai negociar nada com ninguém se você estiver expondo a pessoa, se você estiver num ambiente conturbado, com muito ruído, com muita agitação. Isso faz com que os nossos ânimos, às vezes, se exaltem, né? Na própria relação médico-paciente, a gente usa muito a negociação. Se eu chegar e impor a um paciente, não, você vai tomar essa medicação, você vai usar, vai parar de fazer isso, de comer isso. As pessoas não seguem. Elas não seguem, por mais que elas entendam que aquilo está correto ou não. Então, o mais adequado é sempre a gente partir do ponto de vista do outro. Eu necessito que o senhor faça uma dieta. É difícil para você? Como é que você se sente em relação a isso? Aí a pessoa vai trazer, olha, eu consigo fazer isso, mas não consigo deixar de comer, por exemplo, carne. Eu gosto muito de carne, é muito difícil para mim parar de comer carne. Então, a gente vai barganhando. Aí é uma questão mesmo de ceder, de usar um pouco essa... E daí a negociação pode ser entre duas pessoas, ou quando ela é muito difícil, às vezes precisa ter um terceiro mediador que funciona mesmo como um árbitro, né, das regras, de cuidar com os tons de voz das pessoas que estão ali. Mas no nosso dia a dia, num trabalho em equipe mesmo, se a gente tiver um ponto de vista, a gente tem que ter esse momento de escuta do outro ponto de vista, da empatia, para tentar daí chegar a um meio termo, porque quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente até coloca isso em termos conceituais mesmo, aquele jogo que todo mundo ou ganha ou perde, alguém sempre vai sair perdendo e alguém vai sair ganhando. Então, a gente tem que chegar a um meio termo, às vezes há alguma perda para uma, perda para outro, mas há ganho para ambos também. Exato. Então, a gente sempre diz que numa negociação a gente deve pensar também, quando a situação está muito difícil, nas últimas consequências. Se a gente não chegar a um acordo aqui, o que pode acontecer? Né?
Então, se a gente não negociar, por exemplo, com o paciente, dando um exemplo simples, né? O que ele consegue ou não consegue fazer de uma dieta, quais as últimas consequências disso? Né? Ele pode morrer, ele pode ser internado, pode acontecer alguma coisa com ele. Então, o que a gente consegue ceder? O que eu, como médica, também vou querer do meu paciente, que não é uma pessoa perfeita, que não tem defeitos, que vai fazer tudo direitinho. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Né? O momento do diálogo, da escuta e de realmente, às vezes, botar na mesa de negociação, né, tudo que pode acontecer se a gente não chegar a um acordo do que pode ser feito. E eu acho assim, eu tenho aprendido muito sobre negociação, que a gente chega com um combo de tratamento, né? Que é o combo da mudança de hábitos de vida, que é o combo das medicações, que às vezes a gente já tem que entrar com muitas medicações de uma vez. E aí é isso mesmo, às vezes eu tenho percebido que é melhor você falar: o que você consegue fazer hoje? Vamos começar nesse mês fazendo atividade física. É o que é mais fácil para você? Então vamos começar. O que é mais fácil, vamos deixar então no mês que vem a gente vai no nutricionista, vamos ver a questão da alimentação. E para quem é de outras áreas, também a área da engenharia, a área de empreendedorismo, de administração, está lidando com negociação também o tempo inteiro. E algo que eu estava observando, que é o seguinte: se você pode fazer uma negociação que só você ganhe, só você saia satisfeito. Pode, só que acontece, perdeu o cliente, né? Às vezes você tem uma negociação que você ganha e a pessoa se sente tão prejudicado que acaba o relacionamento. E cada vez mais a gente tem entendido que no mundo corporativo, né, no ambiente de negócios, nós precisamos estar cada vez mais garantindo o relacionamento. Mesmo que hoje eu não ganhe tanto, o mais importante é o relacionamento. Então, uma negociação bem-sucedida é uma negociação que os dois saem satisfeitos. Não é ser passivo, né? Eu brinco, não é dizer que o cliente sempre tem a razão, mas é escutar o cliente e expor para ele, naquele momento, o que é possível e o que não é, tendo em mente que a gente não vai ganhar sempre. Né? Eu acho que no comércio mesmo, em empresas, ou no comércio, ou no trato, por exemplo, com o cliente mesmo, né? Não falando especificamente da área de saúde, isso é o dia a dia mesmo. Eu brinco que se criam vínculos e quando a gente cria vínculo, a gente não muda, né? Da lojinha que a gente compra, da padaria, porque a gente tem um vínculo com aquele comerciante, a gente se sente acolhido, a gente se sente tratado, né? É bem tratado. Então, esse poder de barganha ele é muito importante. Né? Então, a gente tem que realmente ouvir, colocar o nosso ponto de vista, mas tentar chegar a um meio termo. Né? No trabalho em equipe, quer seja enquanto profissional de qualquer área, quer seja no trabalho em equipe. Eu que ocupo cargo, às vezes, de gestão, em vários momentos eu já tive que colocar realmente com mais veemência meu ponto de vista, mas sempre entendendo que é melhor chegar ao meio termo, né? Porque se a gente for levar tudo as últimas consequências para defender, às vezes, o nosso ponto de vista, acaba que a gente tem mais prejuízos do que ganho na maior parte das situações. Agora, em termos assim, práticos, né? Para a gente finalizar esse tempo, a gente falar um pouco de feedback, que eu ainda acho o maior desafio. Olha que eu faço feedback pelo menos no Mentor, tem 4 anos que eu trabalho com feedback. Ainda acho desafiador fazer feedback, né? Mas falando em termos práticos, você acha que o profissional, o estudante universitário, a pessoa que está se preparando para a universidade, eles ganham mais? Você acha que, em questão, ele é um profissional que vai ser mais valorizado pelo mercado, seja financeiramente ou então em questão mesmo dos atributos, de pensar, poxa, essa é uma habilidade que vai me diferenciar no mercado? Ou você acha que não? Depende do cargo que você vai ocupar? Você diz isso em relação à negociação, à habilidade de negociar, de comunicação, com certeza. De forma geral, não ficando só na medicina, mas de forma geral. Eu acho que isso com certeza, porque uma pessoa que se comunica melhor, que consegue negociar melhor, escutar mais, que é uma queixa muito grande, né? Quem não se comunica bem, geralmente não escuta bem também. A gente vê que geralmente são pessoas diferenciadas. Por quê? Porque elas se dão melhor com o cliente ou com o usuário do serviço, elas se dão melhor com os colegas, com os pares de trabalho. Dentro de uma universidade, uma pessoa que consegue trabalhar em grupo, ela sempre acaba se destacando, né? Ela consegue mediar, auxiliar outros, ao mesmo tempo que ela se deixa ser ajudada também com mais facilidade.
né? Então, ela se relaciona melhor com os colegas, com os professores, com outros profissionais que trabalhem dentro da universidade, né? Então, eu penso que uma pessoa que sabe se comunicar bem, que ela consegue exercer esse poder de comunicação, de relação interpessoal, ela acaba sendo uma pessoa que é diferenciada. Né? Tanto desde a vida acadêmica, às vezes já se reflete, a gente já vê isso desde o 2º grau do ensino médio, pessoas que se destacam nessa questão da comunicação, de terem um poder bom de escuta, de negociação, e que aquilo vai crescendo na vida acadêmica, e claro que isso acaba se refletindo na vida profissional. Uma pessoa que não consegue falar o que pensa, ou uma pessoa que ninguém consegue interagir, ela vai acabar sendo uma pessoa que vai sofrer bem mais também. Eu acho que isso traz sofrimento aos outros e para ela própria dentro do ambiente de trabalho. Então, é algo que, se você ainda tem dificuldade nessa área, busque mesmo já conhecimentos, né? Tem muitos vídeos na internet já falando sobre esse tema também. Então, busque mesmo saber um pouco mais sobre isso, sobre oratória também. E feedback. O que é feedback, né? Então, o feedback a gente fala muito e faz pouco, né? Na prática mesmo, a gente acha que está fazendo feedback, mas não está. O feedback é quando você está, principalmente nessas posições, né, de ensino, quer seja com o aluno ou entre pares, né, que a gente vê que às vezes o ensino entre pares ele é até mais efetivo, né, por ter uma relação mais próxima e horizontal, mas o que a gente vê é que o feedback é o quê? É um retorno sobre aquilo que está sendo feito, né, com o intuito do quê? De melhoria. Então, a gente dizer que algo não está bom não é feedback. Isso está bom, isso não está bom. Né? Então, a gente, quando fala, às vezes, assim, com os alunos, principalmente, né? Vou fazer feedback da prova. Não é só ver a prova e dizer, a nota aqui é isso, ou a nota aqui não é... Isso não é feedback. Né? Daí ele sabe melhor do que eu, porque, como você colocou, você trabalha já há algum tempo com isso por causa dos projetos que você faz parte. Então, o feedback é você tentar o quê? Você falar de alguma situação para tentar adequar, mas você tem que fazer uma estratégia de melhoria e um prazo para aquela melhoria, com a atribuição de papéis. Então, não é simplesmente chegar, olha, isso que você fez não está bom. Né? Isso que você fez não está adequado por causa disso, daquilo, mas também está bom por isso e isso. Então, vamos traçar aqui como é que a gente pode melhorar? É você estipular um plano, uma meta, e de uma maneira que tenha uma comunicação ainda adequada, né? Porque a gente tem que ver o que pode ser feito amplificado dentro do que já está bom e o que tem que ser melhorado dentro do que foi não foi tão adequado, né? Então, o feedback ele trabalha muito com isso, sempre com essas vertentes das potencialidades e das dificuldades, e não tanto das falhas, eu diria assim. E na tentativa sempre de realmente traçar uma estratégia de melhora, auxiliar a pessoa a traçar a estratégia. Não é só jogar a informação. Eu brinco que ser o super sincero não é dar feedback. Né? Você tem que realmente traçar uma estratégia. Como é que a gente pode melhorar isso, então? Como que a gente faria de uma forma mais adequada? Né? Em quanto tempo? Quem que seria responsável? Às vezes até trazer algum material, alguma técnica para que ajude a pessoa melhorar dentro daquilo que você está dando o feedback. Tem algumas empresas que as pessoas elas só podem trazer uma reclamação, uma crítica para a empresa se trouxer junto uma ou duas soluções. E assim, quando eu ouvi isso, eu mudei minha mentalidade muito, assim, foi muito importante para mim na universidade, porque eu tive essa informação antes de entrar na universidade. Então, quando eu ia mal na prova, eu sempre pensava, mas por quê? Foi a minha preparação? Foi a técnica que eu usei de estudo? Será que realmente não? Realmente essa prova não foi coerente com os objetivos? Assim, ajuda também a gente a ter uma criticidade, não ter uma criticidade equilibrada, né? Você também não achar que é só você que está sempre errado, ou então o contrário. Então, isso é uma prática interessante, né? Para você já tentar, quando você acontecer alguma situação difícil, algum problema na universidade, sempre pensa, tem esse problema, vou trazer para as pessoas que vão poder me ajudar a resolver, mas posso trazer também já soluções para isso. Então, vamos fazer uma simulação só para o pessoal entender. Porque eu entendo muito que o feedback é uma técnica de ensino, né? Muito interessante, porque você tem a possibilidade de estar se
se autocriticando e ouvindo também como uma mentoria mesmo. Alguém que já passou por aquilo ali vai estar te falando algo, o que você pode melhorar e te dando caminhos de como você pode melhorar aquilo. Então é isso. André, eu fiz essa garrafinha. Eu fiz o meu melhor. Eu sei que, não sei se chegou na proposta que você desejava, né? Mas eu fiz essa garrafa, foi o melhor que eu fiz. Observei o design, vi a utilidade dela, a praticidade. E aqui, o que você acha? Eu queria receber seu feedback sobre isso. Bom, a garrafa está muito bonita, bem feita, mas dentro da proposta que eu te fiz, o que você achou? Que foi bom ou que você acha que poderia ter feito melhor dentro do que eu te propus a fazer? É que você falou que queria uma garrafa que fosse um pouco maior, né, de 1 litro. Mas eu achei que o design talvez não ficaria tão bom. Só que talvez eu não alcance o objetivo, né, que era ter uma garrafa para ficar na geladeira, para a família. Então, você conseguiu pensar na garrafa, você pensou em possíveis problemas, mas aí o que você acha, então, que a gente poderia fazer para tentar chegar a essa garrafa de 1 litro? Eu posso te trazer alguns materiais que falam de diferentes confecções de garrafas de 1 litro, e daí você vai dar uma lida e a gente pode discutir de novo se você acha que é viável, dentro desse modelo que você pensou, você modificar alguma coisa para que a gente tente atingir essa meta da garrafa de 1 litro. Ou então você vai me dizer que realmente acha que não é adequado e quais os problemas que ela poderia ter se ela chegasse a esse tamanho que eu te pedi, certo? Mas eu acho que a gente poderia marcar uma reunião para a próxima semana de novo. Você vai ler esses materiais e daí você vai me trazer para a gente discutir novamente se tem possibilidade, dentro do que eu te propus, que você aumente o tamanho da garrafa. Pode ser? Ótimo, tá certo, aceito. Então, vocês viram, pessoal, é interessante você valorizar o trabalho da pessoa, porque a pessoa fez, às vezes, o melhor realmente. Às vezes, a pessoa não fez o melhor, né? Mas, às vezes, fez com toda a dedicação, se esmerou naquilo ali. Então, é algo que tem um valor. Por quê? Porque você tem que considerar que aquela pessoa gastou o tempo dela, os estudos dela, os materiais dela para poder realizar aquele trabalho. Então, se você simplesmente falar assim... Eu pedi uma garrafa de 1 litro. Eu não pedi isso aqui, não. E aí jogar para lá, essa pessoa vai ficar chateada porque você desvalorizou tudo isso. Não é sobre a garrafa só, é sobre todo o tempo, o material, o sentimento que aquela pessoa fez para poder... As dificuldades que ela possa ter tido de técnica ou não. Então, se você está proporcionando um feedback que a gente chama de formativo ou construtivo, ela tem que entender qual foi a dificuldade que ela tem para poder melhorar aquilo e tentar fazer do jeito que era para fazer, né? Exatamente. Então, se a gente não fizer isso, não é construtivo, não é formativo. Dizer, essa garrafa está horrível, não quero porque ela não tem 1 litro. Eu acrescentei o quê em você? Nada. Provavelmente um trauma, né? Só da maneira como eu me coloquei, né? Se eu chegar e conversar e te proporcionar alguns materiais, ou então, olha, eu também não sei, mas eu vou tentar ler alguma coisa sobre isso e a gente pode se sentar daqui uma semana, você me traz as tuas ideias e aí a gente está fazendo o quê? Provavelmente construindo algo juntas. Eu também vou aprender, porque o feedback sempre traz um aprendizado para os dois lados, né? Sim. E assim, para as pessoas que já passaram pelo trauma, né, que tiveram, às vezes, tem muita gente que tem muita dificuldade de conversar com um professor, de conversar com alguém que está num cargo de coordenação, porque passou algum trauma. Em algum momento foi ridicularizado em público, teve convívio com uma pessoa agressiva, ou enfim, ou é uma pessoa muito tímida e que tem dificuldade de conversar com essas pessoas. Eu acho que eu percebo muito assim uma dificuldade das pessoas de conversar com figuras de autoridade. Qual é a dica assim? Você acha que é importante a pessoa trabalhar para conseguir tirar esses traumas, essas Eu dificuldades? acho que passa pelo autoconhecimento, né? Eu acho que às vezes só a gente reconhecer que a gente tem uma dificuldade por alguma situação que a gente já vivenciou é uma primeira questão, né? Depois ir trabalhando mesmo técnicas. Às vezes pessoas muito tímidas acabam entrando em grupos de teatro, aprendem a cantar, porque é uma maneira de você ir superando a timidez com alguma coisa que te dá um
um bem-querer, né? Eu gosto. Às vezes a gente tem que se obrigar a sair um pouco da zona de conforto, né? Mas eu acho que essa questão de superar, às vezes são traumas muito profundos. Aí não adianta, a pessoa ter que buscar uma ajuda mais profissional. Mas se são questões que a gente vivencia no dia a dia, de situações que a gente se sentiu desconfortável e a gente cria um receio. Então, às vezes, no próprio trabalho em grupo, com os próprios pares e tentando aperfeiçoar essa maneira de se comunicar, aos poucos indo para ambientes que vão exigir mais, né? Por exemplo, ambientes daí de organizações ou de projetos maiores que você não vai trabalhar só com pessoas que você conhece, mas se você já tiver uma segurança de já ter trabalhado aquilo num grupo que você já tem mais afinidade, que é um ambiente seguro. Quando você chegar num ambiente que talvez não seja tão seguro, que haja mais exposição, você já tenha mais consciência, uma autocrítica para saber até o que caminho seguir, né? Então, eu sempre falo que tudo é muito treinamento. É leitura, é conhecimento, é estudar técnicas, mas também é um autoconhecimento e um treinamento em cima das dificuldades que a gente sente que a gente tem mais. Eu fiz teatro, gente. Eu tinha muita timidez, muita dificuldade de falar em público e principalmente conversa interpessoal. Para mim falar em público era mais tranquilo, acho que é porque eu fui exposta desde pequenininha a falar em público, então eu não tinha tanta dificuldade de falar em público. Agora, falar com pessoas para mim era extremamente difícil. Acho que é por isso que as pessoas também achavam que eu era metida, que na verdade eu tinha uma dificuldade de falar em público, falar com pessoas. E aí eu fiz teatro e foi assim um divisor de águas para mim. Fazer oficina de teatro para mim foi maravilhoso. Então é uma ótima sugestão para quem gosta e cantar também. Cantar é bem bacana porque você tem que se expor ali, tem que ouvir a sua voz. Né? Eu acho que ouvir a voz, sua própria voz no microfone é um desafio às vezes. Tonalidade de voz, como você falou, cores, né? Tonalidade de voz, a postura corporal são coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo, vai aprendendo que ajudam, né? Na comunicação. Com certeza. Só uma última pergunta, falar um pouco, você gosta muito de falar sobre interdisciplinaridade também, e é algo que eu aprendi a valorizar muito também. Você acha que a interdisciplinaridade ela ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação, porque nos puxa para poder, nos estica, né? Porque a gente tem a obrigação de estar mudando e treinando várias formas diferentes de falar. Sim, e diferentes áreas do conhecimento, né? Isso que você falou do grupo quanto mais diverso, não só em termos de temperamento, de personalidade, mas de conhecimento também é muito importante. Porque quando a gente é muito detentor do nosso conhecimento, que a gente estudou muito, se graduou, se pós-graduou, a gente se sente numa posição confortável e aí a gente impõe, às vezes, por exemplo, ao paciente coisas que a gente acha que a gente domina. E geralmente não é assim que se constrói uma boa relação. Né? Como eu disse, o poder de escuta ele é muito importante. Então, quando você vai para a prática interprofissional, que tem outras pessoas com outras áreas de conhecimento, outras áreas de atuação, você vai se obrigar a ouvir. Porque você precisa ouvir a opinião do outro. Se você vai construir em conjunto, você tem um domínio, né, da sua área, o outro tem o domínio daquela área de conhecimento, e vocês vão ter que trabalhar num campo que é comum aos dois. Né? Não é mais só o meu núcleo específico, nem o seu, é um campo que vai ser comum de atuação em prol de uma pessoa com um objetivo em comum, então a gente vai ter que aprender a trabalhar de uma maneira mais rica. Para mim, eu acho a experiência da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade fantástica. Eu tenho trabalhado muito com os residentes, que eu coordeno a residência de medicina de família, mas eu trabalho com os residentes da multiprofissional, que são 6 áreas, e a gente trabalha todo mundo junto com foco no paciente, e daí ver como cada área é formada, como cada área se comunica, e tentar chegar a uma barganha de um meio termo comum em prol do paciente é riquíssimo. A gente fez muitos projetos também na pandemia com o pessoal das engenharias, engenharia de produção, engenharia de computação, né, ciências da computação, a própria pedagogia, né? E daí para mim isso foi incrível. Eu comecei também a trabalhar cursos dentro da universidade com docentes de várias áreas completamente diferentes da minha. E isso para mim é muito importante, que me traz muita questão da empatia, de eu entender o meu olhar da área de saúde, às vezes ele é muito prolixo. A gente da área de saúde tende muito a pensar os fatores que levaram aquilo, como é que a gente vai barganhar no paciente, porque a gente lida muito com essa questão da humanidade, ou deveria lidar.
E daí, quando você vai para a engenharia, por exemplo, programação. Então, a gente tinha que se sentar numa mesa, o engenheiro de produção, o engenheiro da computação, o programador, o profissional de saúde, e eu dizia, eu quero que o sistema faça isso. Aí o programador dizia, não dá para fazer isso porque o sistema funciona assim, assim, assim. Aí o engenheiro de produção trazia, não, mas para a gente chegar nisso, a gente vai construir um mapeamento e onde que a gente vai intervir. Então, para mim, isso foi riquíssimo, porque você aprende diferentes formas de se comunicar, né? Porque as diferentes profissões também trazem formas de comunicação, gírias próprias, maneiras mais práticas ou mais abrangentes ou mais sensíveis de se comunicar, né? Então, isso para mim, foi muito enriquecedor. Eu fiquei encantada com outras áreas que eu não dominava, o que era atuação, como é que aquela pessoa trabalhava, a maneira como o raciocínio dela era construído, porque a comunicação também tem muito a ver com a forma como a gente constrói o nosso raciocínio, né? E daí trabalhar, eu creio que isso também foi enriquecedor para as outras pessoas, porque a gente começa a ver que a gente tem pontos divergentes e pontos muito comuns entre as diferentes profissões, as dificuldades de atuação, né? E isso para mim foi maravilhoso. Eu acho que a diversidade ela traz muito enriquecimento. Isso. É interessante também, pessoal, quando você for se comunicar, perceber qual é o seu público. Porque eu lembro quando a gente foi falar a primeira vez para o pessoal de Ciência e Tecnologia sobre o Projeto Mentoring, né? E eu não me esqueço, marcou assim na minha memória, porque eu fiz um discurso que eu tenho certeza que ia convencer o pessoal da medicina. E eles começaram a questionar, mas quais são os dados? Tipo, a gente falou, mas e objetivamente, o que você quer? Quais são os objetivos? Quais são os resultados esperados? Quais são os números? Então, se você vai falar com um público mais voltado para as exatas, não adianta você ficar falando muito teoria. Você tem que trazer os números, tem que trazer os resultados, tem que trazer de uma forma objetiva. Se for para o pessoal de humanas, já pode falar mais, já pode buscar uma coisa mais imaginativa, né, mais criativa. Mais criativa. Então, assim, é muito importante você avaliar o seu público e testar, né, porque tudo é aprendizado, gente. Então, assim, quando se expõe a isso, porque às vezes a gente tem tanto medo de comunicar, tanto medo de participar de um grupo e se expor aquilo ali, que vai se fechando. Eu vejo que, às vezes, na área da medicina, as pessoas se fecham muito ali entre os médicos. Isso é um pouco ruim, porque você vai estar sempre falando a mesma coisa, reforçando os mesmos problemas, e não abre a sua mente para outras possibilidades. Não consegue nem fazer uma troca cultural, às vezes, com o paciente, porque entender essa cultura, esse pensamento da própria comunidade onde você atua. Um bom exemplo disso foi o uso de máscara na pandemia. Chegar e dizer, vocês têm... fazer com que as pessoas, às vezes, criassem mais resistência do que aderissem à norma, né? Exato. Então, às vezes, você trabalhar culturalmente como é aquilo, como é que se faz, com um público infantil você vai trabalhar de um jeito, né? Com um público adulto vai de outro, com um público que é mais resistente de outro, né? Então, isso de você conhecer aonde você está indo, como é que você vai trabalhar a educação especificamente, a partir de quê? Né? Daquela cultura prévia, daquele ser humano prévio, isso é sempre muito mais efetivo do que você chegar e impor alguma coisa. Isso, né? igual fazer educação em saúde, né? Que a educação em saúde é quando você está falando com o público que é leigo em relação àquele tema. E é muito interessante isso, porque não adianta você ficar falando muita coisa para um público, porque não tem interesse, não é interessante para eles. Eu falar sobre fisiopatologia, a parte farmacológica. Ele não vai agregar para ele, que ele não vai conseguir acompanhar, às vezes, aquele raciocínio e não vai trazer benefício para ele. O que ele precisa de saber é sintomas, manifestações, cuidados gerais, porque isso aí é o que vai agregar para ele, é o que vai trazer para a prática dele, né? Então, é isso também, é você pensar o que realmente vai agregar para aquela pessoa, para que eu esteja falando alguma coisa de valor, porque eu falo algo de valor quando... realmente agrega. Se não agregar,
Não Eu tem para lembro que quê. quando eu fui trabalhar com o pessoal da computação, né? Aí eu às vezes tentava explicar e eu via que eles não estavam entendendo. E eu comecei a entender que era melhor perguntar: você já foi em um serviço de saúde e se sentiu dessa maneira? Ah, já. Então, a partir daí, eu conseguia construir meu raciocínio a partir da vivência que a pessoa já tinha mesmo, como uma pessoa leiga de um serviço de saúde. Como é chegar numa urgência, como é vivenciar uma consulta médica, né? Então, a gente conseguia ser bem mais efetivo. Com certeza. Bom, André, a gente termina aqui o nosso podcast dando um conselho, né? Você pode falar para essa câmera aqui. Um conselho para aquela pessoa que está sonhando em entrar na universidade, que está se preparando, e também para aquela pessoa que já está na universidade, mas talvez ainda não se encontrou ali, ou então gostaria de um conselho que você daria para a Andreazinha, a Andrea lá do passado, aquela menina cheia de sonhos, que ainda não tinha alcançado, né, tantas coisas como você alcançou hoje. Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu penso que o conhecimento, né, estudar a ciência, são coisas fundamentais, né? Para a gente ser um bom profissional, para a gente alcançar, a gente precisa se estimular a ler, a compreender, a adquirir, né, a entender. Mas isso não quer dizer aprender. Na minha concepção, o aprendizado ele vem muito das vivências interpessoais que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente estudar, a gente se dedicar é importante, mas a gente também tem que ter uma vivência de contexto, de relações, e daí isso está nas diferentes áreas, não necessariamente até com o que eu estou ligado, mas com meus hobbies, com o meu lazer, com as coisas que eu gosto e que me dão força para melhorar o que eu tenho de melhor e trabalhar minhas dificuldades, né? Então, o que eu diria assim, é que as pessoas não devem deixar de viver também, né? Elas precisam estudar, elas têm que criar uma rotina para que isso facilite o dia a dia delas, né? Enquanto convivência familiar, enquanto estudo, enquanto trabalho. Mas eu diria que aprender a se comunicar, ter relações interpessoais e criar vínculos é fundamental para qualquer profissão. Tá certo. André, muito obrigada. Assim, me sinto muito honrada mesmo de ter aqui, é uma pessoa que eu admiro muito. E muito obrigada mesmo por contribuir para a gente, pelo nosso programa, pelo nosso podcast. E, pessoal, para você então, gente, hoje foi aula, né? Pelo amor de Deus. Engaja com a gente, curte aí esse vídeo, manda para um amigo seu que vai ser beneficiado com esse tema. E é isso, pessoal. Muito obrigada para vocês que estão conosco, tanto na TV como também nos canais do YouTube e nas outras plataformas digitais. Até mais.